bem-vindos ao quarto episódio do Insider 79. E eu arrisco dizer que esse episódio será um dos mais especiais que nós vamos fazer. É verdade, Maria. Com certeza a gente está trazendo aqui um entrevistado que tem uma história incrível, uma jornada empreendedora assim, que foi muito desafiadora. Ele vai contar um pouco para a gente sobre isso aqui, mas com certeza ele nos inspira. Ele traz realmente ele é essa fonte de inspiração na área dele. E aproveitando, quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, dê seu like, não deixa para depois, já faz agora para que não se perca aqui diante de tanto ensinamento, né, que a gente vai trazer, tanto conhecimento, você vai acabar se esquecendo, já dá agora o seu like. Exatamente. Ou então se inscreva no nosso canal. Mas eu vou fazer aqui a introdução do nosso entrevistado de hoje. E, bom, vamos lá. Nosso convidado de hoje é um ícone do empreendedorismo sergipano, que iniciou a sua trajetória com uma mesa de trabalho, um telefone e um Fusca usado. Ele transformou esses recursos modestos em um império, contribuindo para a modernização e urbanização de Sergipe. Ao lado de sua esposa, cuja parceria inspirou o nome do negócio, ele construiu não só uma empresa, mas também um legado de solidez e qualidade nas entregas. Diante de uma perda pessoal imensurável, ele encontrou forças para transformar a dor em ação, concretizando o sonho do seu filho ao fundar um instituto beneficente. E desde 2003 tem impactado positivamente a vida e transformando a história de inúmeros jovens sergipanos. Aos 84 anos, prestes a completar 85 em setembro, ele continua a ser uma figura emblemática no cenário da construção civil brasileira. Sua história é um testemunho de resiliência, amor e dedicação às pessoas. Insiders, é com grande honra que recebemos hoje Luciano Barreto. Muito obrigado. Eu tenho a sorte de não me achar tudo isso que você disse. Porque eu converso muito com meus netos e eu acho que as pessoas lhe achem, ou lhe avaliem de uma forma, nós é que nós não podemos nos avaliar dessa forma. Minha história é uma história de trabalho, né? Eu comecei minha vida em Jiguié, né? Na Bahia. Porque eu fui aluno da Escola de Engenharia da Bahia. E na Bahia eu ocupei todos os cargos políticos que tinha. Antes da Revolução, daquela reforma administrativa que o então presidente da República fez, ele criou vários instrumentos para dialogar com os alunos. E eu tive a satisfação de, no tempo que eu estudei engenharia da Bahia, sempre ocupei um cargo por eleição. Havia o conselho técnico, havia o conselho administrativo, fui eleito os dois conselhos, havia um diretório acadêmico muito bem estruturado, eu também fui eleito, até que meu mandato terminou em 1963, às vésperas da Revolução. Sim. E, felizmente, eu tinha um relacionamento muito bom com todos os lados, inclusive com os próprios professores. Eu não tive nenhum problema em ser chamado e ser punido de alguma forma. Eles entenderam que meu objetivo não era político, era exercer o meu papel. Eles me elegeram para cuidar dos interesses de cada turma. E assim comecei minha vida. E o relacionamento sempre foi uma característica do senhor, né? Sempre bem relacionado com as pessoas, sempre bem quisto, né, pelas pessoas. Conta um pouquinho, por favor, dessa parte. Eu acho que isso é nato, tá certo? Entendeu? Eu sempre cultivei. E recentemente um amigo meu estava me falando, que ele tinha lido um livro aí, é um best-seller nos Estados Unidos, e ele me disse, olha, sendo os 4 itens mais importantes na longevidade, o primeiro é convivência social.
eu cultivo isso. Então, eu tenho toda semana uma reunião com amigo no hotel lá do Quality. Já teve sextas-feiras que estavam lá 30 amigos. No sábado, eu tenho um pessoal da minha geração que eu convido normalmente para almoçar comigo. Então, para mim, isso é muito importante, Sim. né? Essa Isso, convivência com os amigos, né? convivência social. O segundo é alimentação. Eu tive a sorte, tive a força de chegar a pesar 132 quilos e hoje estou com 90 e poucos. Uhum. Então, isso foi também todo o trabalho que eu fiz comigo mesmo, Sim. certo? E assim vai. Então, e o terceiro item é exercício. Exercício, atividade física. Toda a minha fisioterapia é muito voltada para exercícios, Sim. com com alguns objetivos. E 2 vezes por semana eu faço academia. Então, estou com minha agenda cheia, Uau. me sinto bem, não vejo nada demais eu estar trabalhando o dia inteiro, é certo? E gosto muito do que faço. Eu digo sempre o seguinte: muito bom é você ter o que fazer o dia inteiro. Sim. Se você conseguir fazer aquilo que gosta, Se manter produtivo, né? é produtivo. E aí ser pago para isso, você junta 3 coisas boas, tá Ah, certo? Então, eu cultivo muito isso. Graças a Deus, nós temos uma equipe muito boa. Pessoas, tem gente lá com 43 anos, tem gente até com. Nós temos 56, tem gente com 52 anos trabalhando lá na empresa, entendeu? A maioria tem, principalmente dos engenheiros, é turma mais técnica, tem em média 20 anos, entendeu? Então, é fruto de que nós conseguimos transformar a empresa numa convivência familiar, tá certo? Então, o mérito da CLC que existe, ele é muito fruto das nossas equipes. Lógico, nós temos uma dificuldade em Sergipe de mão de obra qualificada, mas temos procurado formar pessoas para o futuro. Nós temos estagiários, por uma obrigação legal, temos menores aprendizes, enfim, a melhor escola para aqueles que se formam engenharia, no setor administrativo, é o primeiro trabalho, primeiro emprego. Então, isso nós estamos muito importante. o senhor falou muito bem aí sobre a questão da paixão, né? Do amor que deve se ter pelaquilo que você realmente se propõe a fazer como uma missão, um propósito de vida. Isso a gente, o senhor carrega isso desde o início. A CEL foi fundada em 68, é isso? 68, Em 56 anos. 68. E eu queria especialmente saber sobre essa parte que o senhor parece contar nesses almoços, que é sobre a mesa, o telefone e o Fusca. Como foi esse Não, início? porque é o seguinte, eu comecei, o primeiro emprego que eu consegui, porque eu peguei na época Revolução. da Revolução, entendeu? E aí não tinha emprego, a economia estava lá embaixo. Aham. E aí eu, andando na Avenida 7 de Salvador, um amigo meu me disse, olha, eu trabalho aqui nessa repartição, que era uma companhia de saneamento do interior da Bahia, que agregava todas as cidades do interior, uma igual está vendo aqui. Então, lá me apresentei, uma pessoa me disse, topa ir para Jiquié, nunca tinha ouvido falar em Jiquié, entendeu? Ele disse, pode ser amanhã? Eu disse, pode. Então, eu peguei meu ônibus, fui para lá e eu digo sempre lá nas conversas com amigos, familiares, Deus sempre me colocou no lugar certo, na hora certa, certo? Jiquié foi uma experiência maravilhosa, porque eu cheguei lá para assumir o serviço de água de lá, certo? Na época da prefeitura e está passando para o governo do estado. Uhum. E aí eu dei sorte que caí lá de paraquedas, porque não conhecia ninguém, né? E tentei fazer aquilo que eu gosto de fazer, organizar, a- arrumar, ser justo nas coisas. E uma das primeiras coisas que eu fiz, quando eu cheguei lá, o funcionário mais novo era mais velho que o meu pai, na época, né? Entendeu como é? E eu fiquei Ah, meio assim, os mas veteranos. é a minha opção. Eu com o casamento marcado, sem recursos,
e ia depender do emprego, né. Aí eu, primeira coisa que eu fiz foi fazer uma reforma, dar um treinamento ao pessoal, e eu me lembro que, eu comecei a analisar o problema de cobrança, Sim, porque a cidade interior é muito político, cidade são na época era muito sim. político. E aí ninguém, de um modo geral, poucos pagavam água, mas eu precisava dar sustentação a essa empresa. Então eu mandei atualizar todos que estavam atrasados em contas. E o rapaz veio e disse: "Como é que eu faço?" Eu digo: "Começa pela letra A", porque é a primeira letra do alfabeto e tal. E ele veio meio assim nervoso e tal. "Tá vendo?" Ele disse: "Rapaz, o primeiro nome da letra A é o pai do governador, como é que eu faço?" Eu digo: "Comece por ele", Boa. não é isso. E aí eu desenvolvi uma amizade, tanto com o pai do governador, como o próprio governador, que era Aham. Lomanto Júnior, um homem de uma alma extraordinária, amigueiro. E eu fui conquistando a cidade e também em paralelo o governador do estado, né. Uhum. Tanto é que ele logo em seguida veio aqui, veio batizar minha filha mais velha. Daí em diante formamos uma amizade que ele infelizmente faleceu ano passado, eh, encerrou com essa morte dele. Uhum. E aí eu também, quando eu resolvi aumentar a tarifa da água, e aí o vereador da oposição fez uma festa, né, pediu a CPI, não sei o que e tal. E eu, na primeira, a porta cheia, né, porque a maioria das pessoas não gostaria de pagar aquele aumento, Uhum. e aí o vereador fez um discurso, e o tema do discurso dele era dizer que a água era uma dádiva de Deus e não havia razão para ser cobrada. Aí eu pedi a palavra a ele e disse: "Olha, vereador, eu concordo inteiramente com o que o senhor está falando. Só que a água é de graça na barragem, fica a 15 quilômetros daqui. Nós não cobramos água, nós cobramos todo um processo para que as pessoas recebam na sua casa, na sua torneira, tratada e tal. E com isso aí a CPI encerrou aí, né? Entendeu? Eu não tinha mais o que Não discutir, tinha tá, mais. entendeu? Então lá eu tive assim, muito relacionamento, porque, como eu disse, dei muita sorte em ter ido para Jiqué, porque na época da Bahia, os governadores investiam nas suas regiões, Sim. entendeu? E com um volume de investimento muito grande. Então, Lomando travou algumas obras importantes na região de Jiqué. Uma delas era a Barra de Pedras, estava assim, em execução, obra muito grande, para abastecer Jiqué e aquela região lá centro-oeste. E aí, a importância dessa obra tão grande, e eu tive a oportunidade de conviver. O engenheiro da obra, lá, o superintendente da obra era Ângelo Calmon de Sá, é conhecido de todos, foi ministro aí de quase com ele. Ele já tinha sido meu colega de escola, ele era mais antigo aluno do que eu, mais velho do que eu. E aí veio Norberto, Odebrecht, e aí que estava fazendo a barragem, com todos os grandes players da construção civil da Bahia, tem obras de infraestrutura também, muitas estradas da região e tal. E eu convivi com essa turma e ouvi muito deles, muitos conselhos, Sim. tá certo? Norberto era um homem extremamente simples, visionário, e que fez talvez uma das maiores empresas respeitada em todo o mundo. Então, essas coisas me deram muita vivência. Eu trazia também do movimento estudantil, tá Sim. certo? Eu não era de fazer baderna, nem nada, entendeu? Mas eu defendia os alunos sem agredir os professores, sem agredir assim, o ritmo da escola, entendeu? Porque na época tudo era greve, né? Aham. É isso. Então, eu cheguei lá um dia na escola, a escola fica ali na federação, é um prédio muito grande e tal. E encontrei lá todos os alunos fora da sala de aula. E eu comecei a perguntar a algumas pessoas o que é aquilo. Eles estão, nós estamos em greve. Eu digo, em greve por quê? Em solidariedade aos enfermeiros de Santos. Veja que absurdo, né? Aí também eu conversei com aquele líder, né,
de esquerda e tal. Aham. Digo: "Olha, vamos não há sentido". E eu fui para a sala e a pessoa acompanhou. Então, eu tive experiências muito valiosas, entendeu? E me ajudaram muito na minha vida profissional, e quando eu comecei a ser empresário. Sim. Então, são vários fatos marcantes da minha vida, e como Deus sempre, eu brinco sempre com as pessoas, com a família, e quando eu nasci, Deus bateu na minha cabeça e vá que você é meu protegido, Protegido. entendeu? Então, tudo tirando o aspecto da morte do meu filho e tal, mas que eh, eu busquei outros apoios, Aham. e infelizmente o apoio tem que ser dentro de você mesmo, tá certo? Então, eu tive Uberaba, me decepcionei, eu sonhava logo no começo com receber alguma carta dele, psicografada e tal. Aham. E fui com Maria Célia, tarde da noite, e até de madrugada, e realmente não me convenceu. O que tinha ali não era nada do que meu filho falava. Sim. E tive depois de em Araxá, também com um espírito. Ele tomava conta de um hospital Uhum. público do SUS. O hospital era privado, mas porque no SUS só trabalhava com o SUS na época. Ele me disse uma frase que me marcou muito: "Luciano, o que não foi evitado é porque não tinha que ser evitado", tá certo? Sim. E aí eu ainda nessa fase inicial e tal, porque o sofrimento é permanente, Aham. mas você tem de aprender a conviver, É. não é aceitar, mas você Uhum. tem de conviver. E também ele, onde estiver, espero que ele esteja no lugar bom, eu tenho certeza que ele é um menino muito bom, Uhum. ele, eh, não estaria sofrendo se eu estivesse sofrendo, Sim. tá certo? E eu, lá no escritório, a ponte é logo ali na frente do nosso escritório, né, eu vendo a ponte lá da Barra, eu olhei e disse: "Olha, se eu me jogar daquela ponte e morrer afogado, eu não trago meu filho de volta". Então, não adianta ativar a memória A dele, memória. ele tinha de bom, um bom Isso. engenheiro, estudioso e tal. Ele é seu primogênito. Não, Não. era o Ca- terceiro. É o terceiro. É. Ah, Aham. tem as 2 meninas, uma a Alda é mais velha, Aham. Ana é a segunda, é casada com o Wagner, Sim. e ele era o mais novo. Uhum. Faleceu, ele partiu aos 28 anos. Sim. E aí, naquela busca de entender, de aceitar nunca, mas de De entender. entender, né? Aí um amigo Ótimo. do Rio me indicou um psicólogo, trabalhava com perda, nem me Sim. lembro mais quem era. Uhum. E ele me disse, conversei com ele muito e tal, ele disse: "Olha, Luciano, a melhor maneira de enfrentar uma perda é você construir um sonho dele e conviver com o sonho como se ele tivesse vivo". E isso é o O instituto. instituto. Então, uma vez nós detectamos nos elementos dele um esboço de um desejo, que era como seria esse instituto. E então, eu estudei aquilo, fiz um projeto para o instituto, eu dizendo o que é que nós queríamos do instituto. E o instituto tem me ajudado muito a conviver com a perda. Você, eu disse, aceita, convive, mas aceitar é o último degrau da escala. Uhum. E aí, fundamos o instituto, pessoas amigas ajudaram na implementação do projeto, a própria família, a Esther, minhas filhas, e nós montamos o instituto, e a senhora falou uma frase que me lembrou uma de Deda. Deda era apaixonada pelo trabalho do instituto. Dizia que a família de Luciano Barreto transformou dor em amor. Deda era brilhante, Sim. infelizmente morreu cedo. É. Tinha muito que fazer ainda para o Sergipe, Sim. pelo Brasil. Concordo. Então é o seguinte, eh, as coisas foram acontecendo, né. Então acho que a melhor maneira de você conviver com perda é essa. É a honra, né? A É, honra. é fazer algum projeto que fosse um sonho dele. Graças a Deus a gente pôde montar, e nós colocamos nos estatutos, era proibido
receber verbas públicas ou doações privadas. Eu nunca fiz. Nada contra nenhum dos dois. Nem o doador privado, nem o gestor público. Mas é porque, como era um projeto assim, de convivência com a perda muito grave, muito séria, a gente preferiu assumir. Então, o Sim. Instituto é bancado exclusivamente, como eu digo sempre, pelos recursos que seriam de Luciano. O dinheiro teria esses recursos. Então, nós estamos em paz. Acredito que quando ele estiver, deve estar num lugar muito bom. Não tenho Ele era um dúvida. menino bom. Uhum. E nós vamos aqui vivendo, cada um E trabalhando ajudando outras e ajudando pessoas. outras Mais de pessoas. 18.000 pessoas já Uau, passaram Já por pelo esse instituto. instituto. que E maravilha. eu tenho muita satisfação quando eu vou no shopping, em alguma loja comercial, que, na maioria das vezes, alguém se apresenta como tendo passado pelo instituto. Isso, para nós, é a realização de um sonho de Luciano Júnior. Aham. É por isso que a gente mantém com todo o amor, entendeu? Eu sempre passo lá, temos uma excelente professora, que é a diretora, a professora Valéria, então está tudo bem. Que É maravilha. uma história principalmente de superação de Muito. uma dor, trazendo uma coisa tão bonita, né, para uma sociedade. Parabéns pela Obrigado. iniciativa. Eu tenho certeza que eu já tive contato ali com a história de vocês e tenho certeza que eles ajudaram muitas pessoas com esse projeto. E até vamos, né, falar um pouco também ali das características do senhor, que foi justamente que o senhor pegou para a primeira frase ali que eu trouxe, foi a humildade de falar que não era nada do que eu tinha lido, mas, na É, verdade, eu acho que é uma característica que o senhor passou adiante. Eu tive a oportunidade de entrevistar a sua neta um dia é, e fiquei muito surpresa da humildade, da facilidade de conversar com ela, assim como eu estou conversando com o senhor hoje, que é um traço muito forte na é, família de vocês, não é é. isso? Isso se transpõe, inclusive, para os empregados, né, os funcionários, as pessoas que eu tive relacionamento ali na série, eles sempre trazem também essa parte da facilidade de convivência, né? Como que é essa parte da cultura dentro da empresa, essa parte que os senhores tratam, né, as pessoas como se fosse uma empresa familiar, embora tenha tomado as proporções, né? É. Eu acho o seguinte, por exemplo, eu escrevi 10 conselhos a jovens empresários, objetivando meus netos mais velhos. Ótimo. E a primeira, que eu sempre dei importância mesmo quando não tinha nada, era o caixa é o rei. O empresário que não tiver convencido disso, não tem futuro empresarial. Sim. Né? A melhor coisa do mundo é a independência. Banco é muito bom, você não precisa dele, na minha opinião. Né? Sim. Estou falando mal dos bancos, não, porque eu já precisei e eles me atenderam. Mas, graças a Deus, a gente sempre honrou com os compromissos. Que é um negócio que eu faço questão absoluta. O segundo item que vem, o que a senhora falou, é humildade. Humildade é o primeiro item. Austeridade e trabalho. Então, e os outros são menos importantes. Um terceiro que eu acho que é importante, você, para mandar, tem que saber fazer o que você está mandando. Você pode não pegar e pegar e fazer, mas você sabe quando está certo ou quando está errado. Então, eu acho que, graças a Deus, meus netos têm uma convivência comigo maravilhosa, todos vocês, e eu procuro passar por eles as dificuldades que nós tivemos. Eu tenho muita preocupação com caixa, certo? E eu vi uma matéria um dia desse que dizia que o peixe morre pela boca, né? A empresa Aham. pelo caixa, não é isso? Então, Eu acho que o caixa, a gente estava até comentando, né, em outro episódio, que ele é na verdade, todo empresário, ele precisa realmente ter um caixa, né, uma empresa ter um caixa forte. É o sangue do negócio, né, o é, lucro é o sangue do negócio. Então, e as empresas que não realmente entenderem isso, eu sempre falo e repito, tem quase todas as entrevistas que a falta de vendas, por exemplo, ela é o maior problema que o empresário pode enfrentar. é, Porque se você resolve esse problema, você tem caixa.
Com caixa você pode realmente resolver vários outros problemas. Contratar a melhor tecnologia, contratar as melhores pessoas, melhores profissionais. Esse é um cuidado, porque eu acho que a CL é a única do Estado que constrói com os recursos próprios, né, com caixa É, próprio, que entrega realmente, vocês são um padrão de excelência em entrega, em acabamento. Então, isso eu já ouço há muito tempo, né, certo. dos seus clientes. Como é que o senhor construiu, né, esse negócio, obviamente, né, com a mentalidade que o senhor tem, né, como empresário, e o que você me fala sobre a gestão de pessoas da CL? Eu acho que a melhor gestão que pode dar é o exemplo. Sim. Eu, por exemplo, eh, às vezes tem um evento que é da Sele, eu Uhum. vou com a camisa da Sele, que é igual a de todo mundo, Tá vestindo aí a tá camisa da certo? CL. Eu, meu carro é um tracker, meu carro que eu ando. Aham. Então, é o seguinte, eu não fui educado para ostentar nada, Sim. certo? Então, eu acho que é importante, como eu disse antes, você tentar não fazer negócio errado. Lógico que Aham. você erra e acerta, ninguém é perfeito, mas procurar errar menos do que acerta, né? Isso. O que ganhar, guardar, né? Uhum. Então, nós, ao longo do tempo, pegamos uma fase muito boa da construção civil, Aham. que foi até o governo Collor e tal, que destruíram a construção civil no país. Então, nós tínhamos no Brasil, no Nordeste, quase 100 mil empresas. Hoje, o que tem são 5 ou 6 fortes, tá certo? E o restante fechou, não entregou as obras. Então, o Brasil vive um dilema muito grande. Todo mundo do país, hoje, um tema que tem sido muito discutido é por que as obras param. As obras, Uhum. e eu digo o seguinte: vocês sabem por que param? Como é que fala em retomar a obra parada? Mas nós temos uma luta, eu sou presidente de uma associação, É óbvio, né? a ZEOP, nós temos uma luta de 16 anos com propostas para melhorar o ambiente da construção civil do país. Mas ninguém dá ouvido. Já fui da Câmara várias vezes, já trouxe relator de lei de licitações aqui. Então, hoje, a política do Brasil em relação à construção civil, o que interessa é o preço. Então, você vê concorrência aí que o cara dá 50% de desconto. Como é que o preço máximo é o mínimo e o cara ainda dá desconto de 25, 30, 40? Então, Mata o mercado, é, né? o governo do Marcelo Deda, o sonho dele era fazer um hospital do câncer. E ele eh, conseguiu os recursos na época e foi feita a concorrência da Secretaria de Infraestrutura. E a equipe da Secretaria de Infraestrutura, eles fizeram um orçamento muito bem feito. Uhum. Aí vai para TCU, CGU, Caixa Econômica, cada um corta um pedaço. Uhum. Então, quando houve a concorrência, eu declarei na imprensa, que eu sou polêmico, sabe? Eu disse, essa empresa não vai fazer. E não fez. E ainda pior, levou 12 anos para ser retomada. Por quê? A empresa que foi afastada pediu indenização, ainda, veja o absurdo, né? Uhum. Então é o seguinte, nós defendemos na associação o seguinte, você propõe o valor que você quiser, mas garanta. Como nos Estados Unidos, quando no Brasil tem concorrência, você bota 200 páginas, nos Estados Unidos é uma página. Aham. Você estuda o projeto, é um projeto bem feito. Então, o cara bota, estuda o projeto, faz uma proposta e dá uma carta, dá uma garantia de uma seguradora forte. Então, o governo tem, de um percentual, o governo tem em mãos um instrumento, se ele não terminar a obra, a seguradora executa com aquele recurso. Entendeu? Então, é o seguinte, o que é que acontece no Brasil? Como eu estava dizendo, você pode dar o desconto que quiser, mas não fizer, tem uma punição. Entendeu? Acontece que não tem Não tem punição. punição. Então,
essa luta nossa tem, como eu disse, 16 anos. Nós fomos no Congresso, já fomos da Câmara, no Senado, TCU, e tudo que é órgão. O Brasil tem órgão demais de controle, na verdade, Tem bastante. bastante, é o que mais tem. E aí você, e principalmente hoje, e você vai debater o assunto, não, eu não tenho legitimidade para isso, não tenho legitimidade para aquilo, fica difícil. Aham. Então, infelizmente, toda a nossa luta, toda a nossa luta não resultou em nada. Uma vez trouxe o presidente do TCU aqui 2 vezes, em 2 oportunidades, fizemos cartilha, fizemos tudo. E aí um colega me passou, eu inseri na cartilha, tinha um engenheiro francês do século XVII que fez uma carta muito interessante falando ao rei. Ele construía os castelos, os fortes dos reis, né? Uhum. E aí ele fez uma carta para pagar melhor os empreiteiros, está sendo transformado em famintos, não sei o que e tal. Eu digo, é a situação do Brasil hoje da construção civil. Então, hoje, as turmas de engenharia das escolas não está com uma deficiência muito grande de aluno. Quem quer ser aluno, sair sem qualificação nenhuma, para ter dificuldade de emprego, e quando tem, é um salário baixo. Então, a gente luta por tudo isso. Um dia desse, nós entramos numa obra em Fortaleza, de um hospital, de 200 milhões aproximadamente. O ganhador foi uma empresa da soma de 8 pequenas empresas, EPP, empresa de pequeno porte. Não vai fazer. Uhum. Né? Então, a gente tem experiência no ramo, sabe quando o preço dá para fazer a obra, Sim. na verdade. Então, você pega uma empresa fraca, não é isso? E ainda mais, com preço ruim, e que não tem recursos para financiar a partida da obra, o Estado só paga depois que você executa. Então, o Brasil tem, segundo os órgãos de controle, tem umas 40 mil obras paralisadas, contando o Estado, federal e município. O federal, o estadual e o municipal. E essas obras todas, veio o ministro aqui a semana passada, o Rui Costa, lançou um programa de bilhões de reais em obras, não sei o que, não vai ficar pronta. Enquanto perdurar essa política que o que vale é o preço, não tem valor garantia. Sim. E outra coisa, é pior ainda, se o órgão fizer exigência técnica, ou exigir garantias e tal, vem TCU, vem CGU, TCE, não sei o quê, e os caras estão punidos. Então, há um temor muito grande do setor público, e com razão, entendeu? E quando vem, o pessoal brinca, quando chega um boleto já com o valor da punição. E essas são punições resultando de nada expressivo em relação àquela obra, Sim. entendeu? Não é? Então, é preciso ser discutida melhor a construção civil no Brasil. E o senhor falou do caixa e também uma das coisas que contribuem para o caixa é a pessoa ter a consciência ali do sistema de tributação, né, das leis tributárias. E eu, lendo ali a sua biografia, vi que o senhor pode discutir com qualquer pessoa É bem vontade de quem me entendida. disse, é vontade de quem escreveu essa biografia. Não, seguinte, eu me interesso muito com aqueles assuntos que dizem respeito à construção civil, Certo. né? Então, por exemplo, vendas, me interessa em conversar com as pessoas, entendeu? Eu, tributário, eu leio, entendeu? Existem alguns aplicativos que têm informações, alguns sites, algumas coisas que eu acompanho. E eu tenho uma equipe maravilhosa, o nosso gerente dessa parte tem 30 e poucos anos na série, e até hoje, nesses 56 anos, nós só tivemos um alto de inflação que nós estamos brigando até hoje. Nós temos razão. E o STJ já definiu que o processo que a gente usou era o correto, que podia na época. Sim. Então, nós estamos certos que essa vai ser a solução daqui a pouco
meses ou poucos dias. Então é o seguinte, primeiro você não tem segurança jurídica, não é isso? Se você se baseia numa lei, muda a lei, ele quer aplicar a lei nova. E tem uma série de fatores que o Brasil precisa corrigir. O primeiro ponto que eu pessoalmente defendo é que nós temos de cobrar de todo mundo. Temos que cobrar do interior, da capital, dentro dos resultados que cada um tem, porque uma receita que tem equipes maravilhosas, a receita é muito bem estruturada, mas eles são poucos para a demanda. Então, o que eles comentam é isso, não, vamos fiscalizar quem declara. Uhum. Tem estado do interior que ninguém declara. Então, é importante que o governo encontre um jeito, talvez agora com essa reforma tributária, fica mais fácil a fiscalização, porque tem menos leis e é tudo sequenciado, né? Você vai lançando o crédito passado. Então, eu espero que todos paguem para que todos nós possa pagar menos. A gente espera realmente isso aí já faz um tempo, né? Mas me diz uma coisa, doutor Luciano. Vamos falar sobre desafios. É, Né? A vida empreendedora sempre é movida também a grandes desafios. Você já é, passou por muitos, né? Muitos percalços, muitos é. altos e baixos. Me fala assim, qual foi o seu principal desafio, além desses que você está nos contando agora, mas assim, o maior Não, desafio eu na acho que jornada o maior empreendedora? desafio de uma empresa hoje de construção civil no Brasil é esse excesso de controles que não estão levando a nada, a não ser obras Certo, paralisadas, profissionais punidos. Há um temor muito grande nos órgãos públicos, sim. não é isso? E em Sergipe nós temos uma gestão, as gestões de aí são muito sérias, honestas, Uhum. entendeu como é? E, inclusive, é um exemplo para toda a equipe de governo e tudo. Nós temos 56 anos, nunca ninguém chegou para mim para pedir dinheiro, Uhum. tá certo? Então, eu acho que é importante isso. Nós somos um exemplo, nós temos uma justiça muito séria, diferentemente de alguns estados e tal. Então, o desafio é você conviver, que eu espero que passe aí para daqui a 30, por 17 anos, é, e você tenha regras mais definidas e claras. Hoje nós não temos, pelo menos na parte tributária. Falei dessa questão dos custos de obra, de preço de obra, é muito difícil de você conviver com isso, Sim, tá certo? exato. Não é isso? Eu acho que, em particular, nós enfrentamos os desafios dos vários planos de governo. Você vê que nós tivemos, no combate à inflação, cada governo, antes de Fernando Henrique Cardoso, arranjava um meio, plano cruzado, plano não sei o que e tal, Aham. não é isso? Então, o plano cruzado foi o pior deles. Terminou sendo o melhor da atividade da construção civil. Por quê? Porque foi o pior. Porque confiscou o dinheiro de todo mundo, não é verdade? Mas depois, como o plano fracassou, como todos fracassaram, exceto o real, eles corrigiram um pouco, pagaram uma correção de valores e tudo, entendeu? Porque senão não ficava ninguém em pé. Mas temos, parece que são 4 planos econômicos, só vingou mesmo o real. E nós vimos mantendo uma inflação baixa. Agora está uma perspectiva ruim com juros de possivelmente 15%. Nenhuma atividade empresarial vive com juros de 15%. Entendeu qual é? Então, ou ele se endivida muito, ou se torna aplicador, né? Para aplicar é bom com 15%. Agora, você pagar 15% de juros é muito pesado. Ah, Ao ano é muito pesado. Mas o Brasil tem uma capacidade de recuperação muito grande. Infelizmente, a gente precisa melhorar o cenário político de é. Brasília, né, principalmente. Acho que nós temos de nos unir, o Congresso, o STF, e o próprio a administração federal, quer dizer, o governo federal, para que a gente encontre saída para o momento que nós estamos vivendo. E coincide também com o momento ruim que o mundo está vivendo.
Mas, enfim, é se virar para ultrapassar. É, eu tenho esperança realmente que vai mudar, né? Vai mudar. O Brasil é um país muito especial, né? Muito rico, É, né? Infelizmente, o que nós não temos ainda são bons governantes, bons líderes para poder nos tem uns carregar. bons, outros mais ou menos, tal. Mas sempre tem um jogo de interesse, né? Que é um assunto que a gente não entrar muito Mas aqui, mas eu acho que o maior culpado somos nós. aham, Nós é que escolhemos. é, exatamente, Infelizmente, exatamente. o Brasil precisa muito de educação, É, não é isso? Para que você possa muita, votar certo. é, Mas isso é um trabalho de construção. O é de Brasil construção. é muito jovem ainda, né? Entendeu? Os países que nós nos comparamos são países que É, têm muito mais tempo do que a muito gente. mais, E, muito mais. e aí, vamos falar um pouquinho sobre futuro, inovação. Recentemente, a CELI trouxe um presente para Aracaju, né? Que foi ali uma nova solução em termos de urbanização. Eu queria saber do senhor como que funciona essa mente empreendedora, no sentido de vislumbrar realmente que, né, não é apenas, às vezes, um É, projeto, é uma urbanização, é uma coisa maior. nós lançamos 3 empreendimentos agora, graças a Deus, com muita receptividade do mercado. Foi o Neruda, Lindo ah, projeto, lindo. ali na beira-mar. Empreendimento. Lançamos esse final de semana o Lute e o Yandê, que é um projeto para uma faixa de renda menor, e lançamos o Arbo, que fica dentro do empreendimento Metal Garden. E todos, graças a Deus, com boa aceitação da comunidade. Projeto, nós temos um setor de projetos que estuda muito, nós terceirizamos os projetos, procuramos cada vez melhorar mais. Temos um conselho interno que discute os projetos, que eu não participo, tá certo? Uhum. Então, hoje é uma coisa muito estudada, sempre de olho no mercado, sempre de olho na viabilidade, entendeu como é? Então, graças a Deus, nós lançamos esse ano, o ano passado, final do ano passado e esse ano, tiveram uma aceitação muito boa. Né? E é sempre essa mente aberta para entregar novas soluções, não É, é isso? eu sempre dou meus palpites, mas muito voltado para a área financeira, Sim. Uhum. né? Quero orçamento, quero fazer isso, quero fazer, entendeu como é? Então, eu eu dou alguns palpites na parte de marketing, vendas, viu? Por exemplo, nós lançamos agora o Lute, Lute, que é uma marca que, segundo marqueteiros, você fala com um sorriso, Lute, entendeu como é? E é assim que a família, as pessoas chamavam meu filho, Luciano Neto, chamava tio Lute, meus netos. E o nosso marketing selecionou uma série de nomes e eu não achei nenhum deles sonoro. Atrativo. Você tem que ter um nome que você tenha vontade de ouvir mais de uma vez. Isso. Não é isso? Aí eu pensando em casa, eu digo, eu vou sugerir Lute. E todo mundo aprovou, as agências e tal. Graças a Deus, de vez em quando, Deus me inspira. Como eu disse, quando eu nasci, Deus disse, vai, menino, vai que você vai dar certo. E vamos então tratar dessa parte, né, igual a gente estava conversando nos últimos episódios, sobre sucessão, né? Isso. Como que o senhor fez para transferir esse conhecimento, essa habilidade de análise para os seus sucessores? É o seguinte, sinceramente, eu acho que nós procuramos fazer isso, temos gostado muito. Eu tenho uma neta, filha de alta, minha filha mais velha, está indo muito bem, um diretor da área imobiliária. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo há 43 anos, que é o diretor de toda a área operacional, que é o LON. Temos uma parte administrativa muito boa, pessoas antigas dentro da casa. O seguinte, eu acho que a sucessão, eu não acredito muito em preparar as pessoas para. Você pode ter um filho que não queira. Você pode ter uma filha que queira ser freira, entendeu? Até hoje nenhuma quis, não, mas eu estou dizendo. Então, eu sou muito a favor de que as coisas. Isso você tem de
de preparar sucessor, empresa de um porte muito maior do que a gente, tá certo? E que os líderes têm convivência pouca com as pessoas. Você pega um banco, para conversar com o presidente do banco é anos, na verdade. Nós não, nós conversamos todo dia com a equipe. Eu, quando chego, sai nas salas, cumprimentando as pessoas e tal. Então, eu não me acho que eu devo fazer mais do que, como eu disse, é acima de tudo pelo exemplo. Na verdade, eu tenho um neto que nós vendemos, nas operações mesmo, família tem crédito e débito, né? Entendeu? Lógico que ele não paga, mas fica a negociação, entendeu? Para saber quanto custou. Então, ele vai com a marca Stanza, já fez. Hoje, nessa marca mais baixa, ele tem muito o que me ensinar, tá certo? Porque ele evoluiu muito em tecnologia, ele vive muito em São Paulo e tal, é o Stanza. Tem uma filha, porque tem uma neta, então, uma neta comigo, tem uma neta que botou uma operação de vestir, de roupa feminina e tal, uma loja no shopping. Ela produz as peças de São Paulo, agora a gente está em São Paulo, a mãe e tal. Então, cada um tem de encontrar o seu caminho. Não adianta. Você pessoa que está fadada, que é política, você pode dar a empresa mais rentável do mundo que não dá certo. Entendeu? Então, cada um tem de você Encontrar o seu sentir caminho. qual é a vocação, Exatamente. né? Essa coisa aí é realmente o negócio da sua vida. O que você acha que você... Entendeu como é? A gente não pode, né, impor ninguém Nada. até porque essa questão mesmo, você fala do que não existe também os sucessores, né? O sucessor, ele tem que ter toda a habilidade e competência e querer realmente assumir o negócio. Tem alguns que não querem, né? Não Querem quero. seguir outro caminho. É, É a mesma coisa a gente, como pai, querer obrigar nossos filhos a fazer determinado curso na faculdade, sendo que ele não tem interesse nenhum de fazer aquele curso. Então, ele tem que saber seguir, ele verdade. escolhe e ele segue. Escolher Entendeu? marido, escolher Não esposa, não tem essa vocação, não. Pois é. E, senhor Luciano, hoje a gente traz, né? Aí a gente está falando tanto da família, do exemplo. A gente trouxe um momento aqui de homenagem para o senhor. Por quê? Luciano Barreto. Bom, vamos deixar quem achou que deveria fazer essa homenagem trazer uma palavra. Já me almejaram, se for aqui, já almejaram demais, né? Não, mas você tem muita Eu homenagem. sou muito simples, sabe? Não tenho... Sim. Percebe. É o seguinte, eu não me diferencio. Às vezes, no prédio tem algumas restrições para motorista e tal. Eu disse, olha, todos somos iguais. Não, sim, mas de pessoas que realmente amam o senhor. Mas é E- impressionante ver toda essa simplicidade, né? Essa Sim. humildade, porque o Luciano é isso, né? Ele é realmente uma humildade em pessoa. Principalmente que ele construiu o que ele construiu, mas assim ele se sente superior a ninguém, ele é igual a todo mundo, ele recebe todo mundo, sempre me tratou muito bem, sempre me recebeu muito bem. Quanto Então, que custa fazer isso? não é, exatamente. E Entendeu? e eu acho que é justamente isso. Muitas pessoas, muitos empresários, quando eles crescem, né? Quando ele quanto mais ele sobe, mais a possibilidade de queda. E tem muitos que caem de forma vertiginosa, justamente porque Temos perdem exemplos disso. a humildade. Tem a soberba, tem o ego. Tem. E manter essa humildade, eu digo, é para poucos. Entendeu? Você está de parabéns, é impressionante. Não nota a diferença. Eu faço com tanta naturalidade. Mas está tenho na sua esforço nenhum essência. para fazer o meu jeito de viver. O cara que, como eu, comecei praticamente do zero. Sou casado há 61 anos com a mesma esposa. Tenho 6 netos, um bisneto, que é um privilégio de poucos, Sim. na verdade. Então, como eu disse, eu sou protegido de Deus. Protegido de Deus. Entendeu? Parabéns, realmente é incrível. Vamos lá, vamos ver sua homenagem? Luciano Barreto, 61 anos de convivência com ele. Sempre foi uma conquista que nós fizemos juntos. Começamos sem nada, ele era
funcionário público da Bahia, do saneamento da Bahia, e depois foi que ele foi se tornar empresário da construção, e sempre esse espírito dele de luta, de persistência, de estar sempre investindo, essa garra que ele tem de enfrentar todas as dificuldades e principalmente essa persistência. E isso, para mim, ele é um grande exemplo para meu estímulo de como empresária também. Eu acho meu avô um grande estrategista. Tudo que ele faz é muito bem pensado. Ele consegue agregar todos num mesmo propósito e motivar a equipe, fazer todo mundo ir lá e trabalhar por alguma coisa, que no fim acaba sendo por ele, porque quando a gente tem uma liderança forte, toda a equipe consegue trabalhar junto só num propósito. Meu avô me ensinou bastante como ser humilde, e é uma coisa que eu levo para a vida e eu quero levar para os meus filhos. No fim do dia importa o quanto você tocou a vida das pessoas, o quanto você mudou e o quanto sua existência transformou o mundo. Meu avô, mesmo com 81 anos, trabalha bastante, então é um exemplo de trabalho que desde criança eu vejo e continuo vendo até hoje. É uma inspiração. Luciano, na época, era estudante de engenharia quando eu conheci. Fui lá na minha casa, ele era colega de Luiz Teixeira, meu irmão. E foi nessas visitas que ele ia lá na minha casa para se encontrar com o Luiz. E aí começamos a conversar, começamos a namorar. Eu admiro muito meu avô por tudo que ele construiu, por tudo que ele tem, mas eu admiro muito a pessoa que ele é também e gosto da companhia dele. Óbvio que eu sinto orgulho e eu gosto de dizer que eu sou neta de Luciano Barreto, assim, eu tenho orgulho de ser neta dele. Eu me sinto feliz com ele, ao lado dele, jantar com ele, ficar em silêncio com ele assistindo TV, viajar com ele, fazer as coisas. Eu gosto de estar com meu avô, entendeu? Então, assim, eu acho que uma das maiores virtudes para mim é ele ser família, porque eu amo a companhia do meu avô, eu amo estar com meu avô. Eu falo pra ele que ele também, assim, a gente cresceu muito, eu cresci muito próxima do meu avô. Era meu avô indo pra minha casa todo dia, ver a gente, levando alguma coisa. Trabalho e família são as duas coisas que meu avô sempre priorizou na vida dele, e eu me vejo seguindo esse caminho e vejo que também os netos e as filhas também seguem esse exemplo e veem ele também nesse aspecto como um exemplo. Ele aprendeu com o vovô Paulo a questão da sinceridade, da honestidade, da palavra. Então, assim, ele é um homem de palavra e, assim, o amor e a ligação que ele tem com a família. Então, assim, essas raízes da família, eu acho isso, assim, muito importante e bonito. Para mim, um grande aprendizado com meu pai é a persistência dele, mas assim, eu acho que meu pai tem uma história de vida muito bonita, de muita luta. Assim, nós crescemos, meu pai contando a trajetória dele desde o início da vida, lá em Jequié com minha mãe. Então assim, desde cedo a gente viveu muito a Celi, é a continuidade da família. Foi algo muito forte, muito marcante, ver o quanto ele lutou, o quanto ele se doou, o quanto ele se dedicou a esse projeto, que não é um projeto só empresarial, é um projeto de vida, né? A vida dele é a empresa e a família, né? E as duas coisas praticamente se confundem, se misturam. Isso foi muito marcante para mim, essa história de luta e determinação e obstinação dele. Já é final do dia, minha homenagem está indo no 45 do segundo tempo, mas eu não poderia deixar de prestar essa homenagem a você, meu avô, que é minha fonte de inspiração e é com quem eu aprendo há mais de 4 anos tudo o que eu sei sobre o mercado imobiliário, o que eu aprendi de gestão de pessoas, de liderança, eu devo muito a você. E muito obrigada por toda a paciência que você tem comigo e por me ensinar valores tão sólidos e sempre ter algo para dizer e nortear o caminho.
Eu me inspiro muito em você, não só no ambiente de trabalho, mas como líder de família. Você é um avô maravilhoso, que sempre está disposto a ajudar e nunca nega ajuda aos netos, que sempre está disposto a ensinar, a corrigir rotas. Você tem um papel muito importante, não só na minha vida, como na vida de todos os seus netos. Nós temos muito orgulho de você e eu me sinto muito feliz e muito privilegiada de poder passar grande parte dos meus dias com você. Com você, eu aprendi o valor do trabalho e me apaixono diariamente pelo trabalho. E grande parte disso é por sua causa. Eu vejo o quanto o seu trabalho gera de impacto nas pessoas, na sociedade, e eu te admiro muito, imensamente. Muito obrigada pela oportunidade de viver do seu lado, de aprender com você, e você sabe que você pode contar comigo para o que der e vier. Te amo muito, Bruno. Beijos. Uau! Uau! Gostou da homenagem? Muito bonita. Depois você vai mandar para mim, né? Com Sim, certeza. com certeza. Não apenas a homenagem, mas também tem aqui alguns presentes. Tem alguma A homenagem? gente tem como intenção, senhor Luciano, nesse podcast, realmente levar a mentalidade de quem deu certo para outras pessoas que também estão buscando. E hoje a gente viu aqui que o senhor prega muito e usa o exemplo, né? A gente pôde trazer aqui nesses depoimentos tudo que foi falado durante todo esse tempo aqui no podcast. E, inclusive, a gente gostaria de entregar, que é um simbolismo do nosso projeto, de honrar os empreendedores sergipanos, as pessoas que deram certo em Sergipe, e trazer aí o reconhecimento do troféu do protagonismo, do empreendedorismo em Sergipe, e agradecer e falar que realmente a sua trajetória impulsiona tanto o nosso estado, quanto pode trazer aqui, nesse momento, com a gente, trazendo ali luz para quem está querendo também trilhar aí um caminho de sucesso. Quero agradecer a sua participação no nosso projeto. Eu que devo agradecer, né? Foi muito bom estar aqui conversando com vocês. Só contei o iníciozinho de minha vida profissional. Aliás, começou na escola de engenharia mesmo, né? Conforme eu falei. Eu morava num pensionato que a dona da pensão era a mãe de Glauber Rocha. Acho que vocês já ouviram falar em Glauber Rocha. Então, é como eu disse, sempre Deus me colocou no lugar certo, na hora certa. E eu estou pronto. Eu acho que outra coisa que me pega muito é um espírito muito forte de sergipanidade. Não é isso? Eu acho que todos os nossos investimentos são em Sergipe. Nós já tivemos obra em São Paulo, no Rio, no Nordeste todo. Nós resolvemos centralizar aqui toda a nossa expertise, nossa equipe, porque hoje, em consequência de uma série de problemas da construção civil no Brasil, a atividade ficou muito, muito ruim fora daqui. Aqui a gente opera o mercado imobiliário, opera terraplanagem e pavimentação, nós resolvemos concentrar. Então, todos os nossos investimentos são em Sergipe. Esse sentimento de sergipanidade, né? E é isso mesmo que a gente traz. O nome Insider 79 é justamente o 79, que é o nosso DDD, né? O nosso código de área, é de ressaltar as pessoas que fazem diferença no nosso estado. É verdade. Então, esse podcast foi muito produtivo e muito, com certeza, né? Vai ser muito valioso para quem estiver aqui podendo acessar a mente do senhor, a história do senhor de sucesso. A gente está em o grande objetivo de poder realmente passar, né, trazer aqui para essa mesa os maiores empreendedores de Sergipe, né, as pessoas que construíram realmente cada um do seu segmento e construíram realmente trajetórias de sucesso. Então, desde já, muito obrigado pela sua participação. Olha, tem mais um presente aqui, ó. Está fora da embalagem, mas tomar um cafezinho. Precisa tomar um café lá. Nosso debate tem sido ótimo. Ainda se ganha presente. Ganha, com certeza. É uma homenagem especial também aqui do Insider 79. Vai colocar na caixinha que está ali. Ô, Luciano, mais uma vez... Estava um livro. Estava um livro. Mas, de qualquer forma, muito obrigado. Merece muito mais. Nós estamos aqui também sempre à disposição, né? Não só para mostrar para esse público, para essa audiência, a história de grandes empreendedores sergipanos, mas também aqui como seres humanos, né, para poder realmente também mostrar esse lado, né, esse lado não só do empreendedor, mas o lado família, o lado, né, o lado
pessoal, entendeu? O senhor passou realmente por grandes desafios, teve perdas, soube lidar com isso, transformou essa dor em amor e pôde realmente ajudar muitas outras pessoas. Então, deixa aqui uma mensagem muito importante para todos nós, doutor Luciano Barreto, na construção do legado dele, na construção da série Todos os Empreendimentos, com certeza, não somente o concreto, não somente o cimento, não somente, né, tudo que eles fazem, mas principalmente o ingrediente mais importante, né, que ele deu aqui o show, que é justamente o amor às CPF pessoas. é por trás do CNPJ. É isso? Obrigado, estarei sempre à disposição. Fiquem com as considerações. Não, realmente eu contei no início da minha vida, né? Tem muita história ao longo do tempo, porque eu sempre tive um temperamento forte. É isso. Me surgia muita ênfase naquilo que eu entendia que era uma injustiça e não estava correto. Entendeu? Eu acho que aqui em Sergipe nós enfrentamos a única CPI que já houve na Câmara Municipal de Aracaju há anos atrás, quando o Gamba era prefeito. E fui lá e quiseram interferir para abortar. Eu digo, não, senhor, eu quero responder a CPI. Eu sou meio teimoso, entendeu? Obstinado. Então, tinha razão. Lutando pelos direitos, né? Tinha razão, eu fui para lá defender as minhas razões claro. e, no fim, a CPI foi encerrada nos absolvendo de uma acusação que era política, não era profissional. Então, eu sempre defendi com muita ênfase. Nós vínhamos construindo, certo? E o empresário, de modo geral, é muito tímido em relação aos políticos. Então, nós fizemos, com todo o respeito, tivemos discussões sérias com vários ex-governadores. Todos eles se tornaram grandes amigos meus, porque eu em nenhum momento fiz ataques pessoais. Eu faço um modelo. Exatamente. É isso. Então, cobrando justamente o direito devido. É para isso que eles estão lá, né? A gente colocou eles lá. E eu sou presidente de uma associação, e essa associação me obriga a defender os interesses dos pequenos e médios. Eu não estou lá para usar o nome da associação, estou lá para servir aqueles que estão lá, entendeu? E isso tenho batalhado bastante para que eles tenham obras, tenham trabalho. Então, esse é o meu papel. Aproveitando aqui, para a gente fechar esse episódio, resume em uma palavra, né, ou um valor que o senhor considera muito forte e inegociável na sua vida. Quem é o doutor Luciano Barreto? Eu acho que nada que não tem um fundamento legal, que o objetivo não seja também buscando o melhor para Sergipe, para mim é um valor que eu respeito. Sem considerar que o valor mais importante para mim, sempre digo o seguinte, os 2 lugares que eu estou mais feliz é quando eu estou na cela ou eu estou em casa. Está entendendo como é? Então, nesse mundo de hoje é muito difícil o cara estar casado há 61 anos. Sim. Às vezes isso, uma mulher só é mais difícil ainda. Não é isso? É verdade. Mas sim, foi possível porque Maria Célia foi um apoio muito grande para mim no início da vida. Na época ela tinha uma família, todo mundo conhece, Teixeira, vários empreendimentos e tal. E ela me disse, olha, estou do seu lado. Eu vou ter que arranjar Jequié, então vamos junto. E ela me ajudou muito, eu sou muito grato a ela. Foi uma parceria que deu certo. Ela tem um negócio dela, loja, que hoje é uma referência também no mercado, Animal Decor. E eu acho que isso é muito importante. Tá entendendo? Se você não tiver uma retaguarda forte, de Inclusive, família, foi uma homenagem a amigos, ela, né? O nome da empresa, né? o nome Estelle é uma marca que ficou forte e o nome foi em homenagem a ela porque ficou do meu lado, entendeu? Porque realmente a família dela tinha condições
E elas estão, eu me casei com você, vou ficar do seu lado. Como pai que é, E ela escolheu construir juntos. construir juntos, e nunca deixou de me apoiar e tal. Então eu sou muito grato a ela, sou muito grato aos meus netos, me adoram, e graças a Deus. Eu tenho um bisneto que é um canto de garoto, menino lindo, me telefona, Família. pivô, quero comprar um negócio tal, entendeu? Só isso me derruba, entendeu? Então, é como eu disse, Faltou ele vir aqui, né? faltou. ele é uma graça. Então, eu tenho de continuar trabalhando, dando os exemplos que eu puder dar e rezando para que eu continue muito tempo ainda com esse vigor, Ai, com essa discussão. certeza. Vem Eu muito. tenho a agradecer a vocês, gostei muito do bate-papo, estarei Agradeço. sempre à disposição, entendeu? E foi bom porque eu fugi umas pedras, fugi de várias etapas da minha vida, de briga, de tudo e tal. Entendeu? São histórias muito interessantes, mas que insistem comigo para escrever um livro, ou alguém escrever, que eu vou fazer aí. Eu posso te ajudar com isso. Não, mas eu não me convenci ainda. Entendeu? Não me Depois a gente vai convenci. conversar sobre isso. Mas eu não me convenci ainda, porque eu vou para o lançamento de livro, e eu não vejo. A maioria vai por uma obrigação social com aquela pessoa que lançou o livro e tal. E realmente eu só leio coisas ligadas à construção civil. Entendeu? Não é? Na minha mente não cabe. Se for ligado à minha atividade, eu leio, estudo, opino, mas fora daí eu não tenho expertise, não. Obrigado, boa A sua noite. história. E gostei Então, muito. Obrigado, E é doutor assim que a Luciano. gente encerra mais um episódio muito especial. E para você que ficou até aí, não esquece de seguir a gente aqui no canal, curtir os nossos vídeos e continuar acompanhando esse trabalho que a gente tem trilhado de realmente levar conhecimento, mensagens positivas para você que está aí buscando uma solução no mundo do empreendedorismo. Obrigada. Mais um episódio concluído com sucesso, mais uma história inspiradora de um empreendedor sergipano. Hoje conosco, doutor Luciano Barreto, que contou um pouco da sua história aí. Fique ligado, porque vem muitos outros empreendedores e muitas outras histórias de sucesso para você acompanhar e se inspirar aqui no Insider 79. Até o próximo episódio.